Bem-vindo a mais uma live do Conhecimentos da Humanidade. A gente vai falar sobre Matrix e a jornada do herói, ao vivo aqui, batendo papo com vocês. Essa é a segunda parte, eu vou fazer um resumão sobre toda a primeira parte. Eu separei várias imagens aqui muito maneiras, então eu vou fazer uma introduçãozinha maneira e a gente vai partir para os finalmente e assim encerrando a maldição do Matrix parte 3. Vamos lá, galera. Qual que é a fita? Esse vídeo vai ser o final. Já tá tudo preparado para eu começar e acabar hoje. E é o seguinte. Por que pra mim a jornada do herói é importante? Por que eu trago isso pro canal várias vezes e trouxe isso lá em 2015? Tô trazendo de novo. Porque é o seguinte, primeiro, vamos contextualizar a coisa que eu não fiz no primeiro vídeo. O que é a jornada do herói? Joseph Campbell é um cara mega estudioso de antropologia, psicologia e mitologia. Ele, estudando principalmente as mitologias dos diversos povos, sacou que existia uma estrutura mais ou menos igual e resolveu publicar um livro com essa estrutura, dando alguns exemplos. Deu origem a esse livro aqui, chamado O Herói de Mil Faces. Tem duas partes. A primeira parte do livro é exatamente a jornada do herói. Por que pra mim isso é importante? Em primeiro lugar, a jornada do herói ela acabou virando uma estrutura de roteiro. Então as pessoas roteirizam livro, filmes, teatro, enfim, fazem roteiro baseado na jornada do herói. Porque é uma forma em que o inconsciente digere muito bem. Não é a única forma de montar roteiro. Tem um monte de formas. Se você for fazer cinema, o mesmo curso de roteirização, né, para virar roteirista, você vai ver que tem uma série de estruturas. A jornada do herói talvez seja a mais utilizada hoje em dia. Porque para mim ela é importante, por que eu trago aqui? Porque ela não serve só para fazer roteiro. Ou ainda, para estudar mitologia. Ela serve para a nossa vida, ela serve para a gente se conhecer. A jornada do herói fala do principal herói das nossas vidas, nós mesmos. Então, se a gente tiver dúvida de que ponto seguir, a gente olha essa figura aqui e a gente tem ideia de onde a gente está e do qual próximo passo a gente deve dar. Então, se eu estou aqui fazendo as mesmas coisas todos os dias, acordando, fazendo a mesma coisa e tá um saco, eu tô no mundo comum. De repente aparece uma parada nova e eu falo não por comodismo, quer dizer que eu recusei o chamado. Esse chamado podia me levar para a pior coisa da minha vida, mas podia me levar para a melhor coisa da minha vida, que é exatamente essa jornada. A gente não tem exatamente como saber. Então essa estrutura, ela serve também para o autoconhecimento e para a nossa principal jornada, que é a nossa vida, ou o nosso dia. Cada dia que a gente acorda, e isso eu falei no primeiro vídeo, cada dia que a gente acorda é uma jornada diferente. A gente é chamado para uma aventura que é trabalhar, fazer uma viagem e assim por diante. E a gente passa pela maioria, não necessariamente por todos, mas pela maioria desses estágios aqui, certo? Quais são os estágios? Mundo comum, chamado e recusa do chamado. A recusa não é necessária, a gente pode simplesmente aceitar o chamado. Encontro com o mentor, a travessia do limiar, provas, aliados, inimigos, aproximação da caverna secreta, aprovação, ressurreição, que é melhor chamado de morte e renascimento, a recompensa, o caminho de volta e um novo mundo comum para uma nova jornada começar. O estudo dele foi somente no Ocidente ou foi mais ampla? Santiago foi gigantesca. Gigantesca. A pesquisa dele foi de mitologias que nem existem mais, eu quero dizer, por exemplo, a Suméria, Nova Zelândia, Austrália, não que não existam mais, mas, por exemplo, a mitologia da Suméria não existe mais. A mitologia egípcia não é mais praticada, não é? A gente estuda, tem base, tem museu e tal, mas ele estudou de tudo, cara. Ele estudou o planeta de ponta a ponta. Talvez, na minha visão, uma das únicas, não únicas, ele não é perfeito, mas uma falha dele é não ter estudado nós. Os nativos brasileiros, né, ele acabou não estudando. Então você não tem, sei lá, Tupinambá. Você tem vários indígenas, né, nativos, até americanos e tal, mas nós aqui acabamos não entrando muito. Até porque eu estudando para fazer mitologia brasileira, eu fiz alguns roteiros sobre mitologia brasileira, Curupira e tal. Cara, é difícil ter um trabalho super sério. Eu tenho alguns livros aqui muito maneiro,
Você tem o livro do Júlio Melatti, Índios Brasileiros, Índios do Brasil. Cara, é um trabalho excepcional. Mas não tem uma repercussão, não, entende? A gente prefere mitologia grega do que o nosso Curupira. Então, a jornada do herói. E Matrix, pra mim, diz respeito a nós. Nós somos o Neo, certo? Então a gente vai percorrer a jornada do herói assistindo o filme. Então vamos lá. Primeira coisa, então a gente tem o mundo comum. Definição de mundo comum. Cara, é esse mundinho nosso aqui de cada dia que a gente acorda, toma café, se encontra com o nosso chefe, faz o trabalho, entrega ou não entrega, faz relatório, e aí volta pra casa, dorme, assiste um filme e espera chegar o final de semana. Esse é o mundo comum. Qual que é o mundo comum do Neo? E agora, galera, a gente tem fotinhos, a gente tem prints das telas, beleza? Vamos lá. Então, esse é um dos mundos comuns do Neo. Deixa eu tirar aqui a jornada. Esse é o mundo comum do Neo de noite. Então, olha lá. A gente tem o Neo debruçado sobre o computador, fazendo pesquisas, ou como um hacker aí, burlando o sistema. E essa definição já é muito boa. Ele está burlando o sistema, hackeando programas e etc. O outro mundo comum dele é nessa empresa aí, Metacortex. Olha que maneiro, eu não tinha sacado ainda, Metacortex, cara. Mas tudo bem, vamos embora. Outra coisa, pra vocês, se vocês... Deixa eu voltar pra mim aqui, que eu quero falar uma coisa com vocês. Se vocês, depois desse vídeo, forem assistir Matrix de novo, eu tenho uma sugestão. Pra quem não entende nada de inglês, assiste pelo menos legendado. E tenta prestar atenção em todas as vezes que eles falam Jesus. É sensacional. Porque você parece que é nada, mas, cara, nada no cinema é de graça. Assim como nada na mitologia é de graça. Eles falam Jesus em momentos sensacionais. Então, cara, você tem os personagens falando: Jesus, você é incrível! Nossa, Jesus, você me assustou! Cara, como se fosse... Claro, traduzindo acaba ficando: nossa, você me assustou, e coisas do tipo. Tem coisas que não dá pra traduzir. Mas, cara, é impressionante como a mitologia de Matrix... A gente vai trazer um pouco da mitologia hoje aqui também, não só da jornada, como da mitologia. Vou defender alguns pontos aqui da mitologia, da minha compreensão, lembrando sempre que é na compreensão do Bruno Lanaro. Não é o que os diretores falaram, produtores, sou eu. Se eu estiver errado, me fala aí o que você acha e nós troca. Beleza? Mas é muito legal ver os momentos de Jesus. É sensacional, vale a pena. Quem não entende nada de inglês, assiste pelo menos legendado. Quem entende, presta atenção nessas coisas, que é fascinante. Beleza? É uma das coisas. Mas vamos voltar lá. A gente estava aqui, ó, na Metacortex, então, que é o lugar onde o Neo trabalha. E ele se atrasa na empresa e ele, então, é confrontado com seu chefe. E o chefe dele fala assim: cara, aqui é uma empresa e todo mundo tem que estar alinhado. Se você não está alinhado, nada funciona. Ele está falando exatamente do sistema, como funciona o sistema, né? A gente precisa, todo mundo, aceitar o nosso cargo que a gente não gosta, ou fazer aquilo que a gente não gosta, em nome de um sistema maior, certo? É muito legal porque estão limpando vidro, é uma metalinguagem muito maneira. Então a gente tem o chefe do Neo falando com ele, aquela coisa toda, e aí ele vai para a baia dele. Na verdade, aqui você tem, a gente vai falar disso já já, aqui você tem o primeiro momento onde é colocado uma escolha na mão do Neo. Não é o primeiro, mas é um que a escolha fica em voga. Ou você escolhe, ou você volta para a sua baia, ou você sai desse emprego. Ele volta para a baia dele, e é na baia dele que ele tem o primeiro chamado. Ele recebe uma encomenda da Sedex, que, como eu falei lá na sexta-feira, ele recebe a encomenda da Sedex, e a encomenda representa a comunicação, cara, representa Hermes, né, o deus da comunicação, entre outras coisas, mas ele recebe um celular, e ele, quem é, você sabe quem é o Morpheus, não tenho muito tempo, estão te perseguindo, e aí vem isso aqui, o chamado. Eu posso te guiar, mas você precisa fazer o que eu mandar. Porra, isso é sensacional. É o chamado. Vamos voltar lá. Pra cá, ó. É o chamado. É o primeiro chamado, como a gente viu, não é o primeiro, mas dentro da história, já na história, é o primeiro chamado. E ele aceita o chamado, a princípio. Ele vai lá, ele muda de cubículo, vai pra outro e vai pra um lugar até que ele entra numa sala.
Gente, eu tô indo rápido porque tudo isso eu já falei na sexta-feira, beleza? Isso aqui é só um compiladão. Vamos lá. E aí a gente tem, então, o Neo sendo chamado para a aventura. Ele aceita num primeiro momento, até que o Morpheus vira e fala assim: olha essa sala aqui, olha para a janela, tem um andaime. O que você precisa fazer para se livrar dos agentes? Você precisa subir no parapeito da janela e subir até o telhado, até o terraço do prédio, até a cobertura, e de lá a gente resolve. Ele tenta, ele olha e fala o seguinte: eu não consigo. E o não consigo é exatamente a recusa do chamado. Então ele recebe o chamado, num primeiro momento ele vai até o... ele confia, ele vai confiando. Chega num determinado momento, ele olha e fala: não vai dar não. Não vai dar não. E aí ele é pego pelos agentes. E essa parte é muito maneiro porque dentro da jornada do herói, o que a gente tem agora? O Guardião do Limiar. O Guardião do Limiar, nas mitologias e nos filmes e tudo mais, nos roteiros, o Guardião do Limiar é aquele que cobra o pedágio. É aquele que ou não vai deixar você partir para o mundo novo, ou então é aquele que vai ver se você é digno de ir para o mundo novo. Se a gente fosse pensar na nossa vida, ir para uma faculdade é o mundo novo. O chamado é, pô, eu tô aqui no terceiro colegial, sei lá como é que chama hoje em dia, terceiro ano, sei lá, e tá acabando e eu preciso fazer alguma coisa. Ou eu vou trabalhar sem fazer faculdade, ou eu sei lá o que eu vou fazer, né? Mas é um chamado. Ok, decidi que eu vou fazer faculdade. Qual que é o guardião do limiar? O vestibular, o Enem, essa coisa toda. Então, para entrar na faculdade, eu tenho um guardião. E o guardião é o agente Smith. Bom, vamos lá. Então, o Smith, entre várias coisas que ele fala, posso te dar um novo começo. Você abre mão dessa vida de hacker, que a gente apaga tudo isso, e aí a gente não vai te perseguir. A única coisa que eu te peço, tudo que pedimos em troca é a sua colaboração, é claro, né? Não existe almoço de graça, então ele vai... em troca dessa liberdade, que não é uma liberdade, como a gente vai descobrir, você vai precisar falar para mim como que eu pego o Morpheus. Ele não fala, ele não verbaliza isso. O Morpheus, na jornada do herói, vai representar o mentor master, né? O suprassumo dos mentores ali. A gente não tem, dentro dos roteiros, colocar cada personagem numa caixinha. Ah, a Trinity não é mentora porque o mentor é o Morpheus. Não existe isso. Os personagens, eles são orgânicos. Cada hora um vai ocupando um lugar. Então tem hora que a Trinity é a mentora, tem hora que, sei lá, o Mouse é o mentor, tem hora que o Cypher é o mentor, e tem hora que, e a maioria das vezes, o grande mentor é o próprio Morfeu. Morfeu, então, como a gente viu já na sexta-feira, o Morfeu dentro da mitologia, é um dos deuses do sonho. Então é muito legal também prestar atenção, numa próxima vez que vocês assistirem, quantas vezes no começo do filme o Neo tá acordando. Ele acorda atrasado, ele acorda com o computador, ele acorda atrasado de novo, ele acorda achando que é um sonho, ele acorda com o telefone. O Neo seria a isca para os agentes. Exatamente, a ideia seria exatamente essa, né? O que o agente aqui nesse momento tá sugerindo é assim: vai lá, eu quero ver onde está o Morfeu, porque o Morfeu tem a chave para entrar em Zion. A gente descobre isso lá depois na mitologia. Mas eu quero, nesse momento, o que a gente acha? O Morfeu é um hacker procurado e os agentes do FBI, da CIA, sei lá da onde, querem capturar o Morpheus para prender. É isso que a gente acha nesse momento, a gente enquanto Mr. Anderson. A gente não é Neo ainda, a gente é o Sr. Anderson, Thomas Anderson. Então a gente está lá sem saber o que está acontecendo, o Neo fala assim: sinto muito, não vou colaborar com vocês, eu quero a minha ligação. O agente Smith vira e fala assim: que ligação se você não consegue falar? E aí a boca dele fica presa, ele não consegue se comunicar, eles colocam um bug no umbigo dele. Tudo isso eu já vibrei lá na sexta-feira com vocês, já falei o quanto eu gosto dessa parte, o quanto é cheia de simbolismo, o quanto é incrível, mas olha só, ele tá achando ali que tá tudo normal, de repente começa a ter coisas malucas, né? Como ele não conseguindo falar, aquele bichinho lá. Então ele já começa a ter um vislumbre do que é o mundo fantástico. Ele ainda não sabe, está confuso, mas já tem ali, a magia já está acontecendo. Muito bem, ele acorda com o telefone tocando
e ele tem um segundo chamado. O primeiro ele negou, agora ele tem um segundo chamado. E esse segundo chamado é o seguinte: toca o telefone, ele atende, é o Morfeu. Morfeu fala assim: e aí, bicho, te subestimaram, se eles soubessem de coisas que eu sei, você já estaria morto, ainda bem, para minha sorte, eu estou vivo. Ainda quer se encontrar comigo? O que o Neo faz? Quero me encontrar com você. Então, meu caro, vá à ponte da rua Adams. E é engraçado que eu, sinceramente, não prestei atenção como é no inglês, se ele fala bridge, né? Mas é legal porque ele tá under the bridge, né? Eles encontram com o pessoal do Morfeu embaixo da ponte, e não na ponte. Deixa eu ver aqui o que o Thiago escreveu. E como separar esse chamado com o mundo em que vivemos parece louco, e até mesmo nos questionaremos sobre a nossa sanidade. Como separar esse chamado com o mundo que vivemos? Parece louco e até mesmo nos questionaremos sobre nossa sanidade. Como trabalhar essas dúvidas? Cara, às vezes o chamado é coisas tão simples, sabe? Você tá andando, de repente olha aqueles relógios, sabe, de praça, que tem uma propaganda, e é propaganda sobre alguma coisa que te dá um insight sobre algo que você tem vontade de fazer e não faz. Esse é o chamado e essa é a recusa do chamado, sabe? São coisas muito simples, né? A gente não precisa fantasiar tanto. É claro que às vezes tem chamados homéricos, né? Montar um canal do YouTube e largar sua vida dentro do escritório. Não é algo tão simples, né? Você vai ter que arcar com uma série de coisas que podem fazer com que sua vida seja muito difícil. Então, essa é a grande ideia de trazer a Jornada do Herói para dentro do canal. Para a gente trazer um pouco essa coisa que a gente se distancia para algo mais próximo da gente. Porque se a gente fica atribuindo a uma coisa muito grande ou atribuindo a um terceiro a responsabilidade, seja um Deus, uma entidade, um mentor, a gente não faz a gente mesmo. É uma discussão que eu tive também da outra vez. Bom, então vamos seguir aqui. A gente tem o Neo aceitando o novo chamado, e aí ele é colocado dentro de um carro, uma arma é apontada para ele, ele fica todo cheio de dúvidas, e aí a Switch vira e fala assim: para o carro. É o seguinte, Neo, se não é do nosso jeito, você pode arrumar o seu jeito, né? Ou é our way or the highway, né? Alguma coisa assim que ela fala, então, ou a gente ou a rua. Ele chega a abrir a porta do carro e a gente pensa, mais uma vez ele vai negar o chamado. E aí a gente tem isso aqui. Ele abre a porta e aí a Trinity fala assim, né, Neo, confia em mim, cara. Ela está sendo a mentora nesse momento. Confia em mim. E aí o que ela fala, você sabe onde essa rua vai dar. Você sabe o que tem no fim dela. Ou seja, a gente tem aqui ela falando assim, você quer voltar para o mundo comum ou finalmente você quer sair do chamado, né? O pessoal tá brincando aqui, essa é a live do chamado. Exatamente. Então assim, mais uma vez você quer ver onde essa rua vai dar? Você sabe já. Não é isso que você quer, cara. E aí ele fecha a porta, uma série de coisas acontecem, uma puta cena absurda, né? Eles tiram o bug do umbigo dele, puta cena... Se você vê a primeira vez, você fica meio chocado e tal. E aí eles chegam finalmente para o encontro com o mentor. Ainda não, mas eles já chegam no local e a Trinity dá um último conselho para ele. Seja sincero. Então veja, a Trinity, esse é o último momento em que a Trinity ocupa a posição, é o último momento que a Trinity ocupa a posição de mentora. Porque até agora, ela que tem trazido as novidades, ela que tem dado conselho, esse é o último momento. Porque a partir daqui, a partir dessa porta, ele vai encontrar com o Morfeu. Antes disso, ela é a mentora. Depois disso, ela vai ocupar uma outra posição. E eu não tenho aqui, mas se vocês assistirem, vocês vão perceber que nesse momento, ela abre a porta para o Neo. Vocês vão entender o que eu estou falando mais pra frente. Ela abre a porta para o Neo. Beleza? Passa esse momento e nós temos isso aqui. At last! Finalmente! É o que o Morpheus fala. Morpheus encontra com o Neo e aí a magia começa a acontecer. Aquele cenário, tá chovendo, o Morpheus está de costas, de frente para uma janela, o Neo entra na sala, dá um relâmpago e um trovão, né? As luzes apagam e acendem ali naquele momento, ele vira, dá um close na cara,
Finalmente! E é sensacional. Para mim, a Trinity é o arauto do mentor. Isso é o anjo que anuncia a boa nova. Exatamente, Davi. Se a gente estiver falando de um roteiro de cinema, né, acho que o jeito certo de falar nesse momento é o arauto mesmo, com certeza, né? Mas aqui, como a gente está falando de algo menos técnico, eu vou dar outros nomes, beleza? Beleza? O nome do livro é O Herói de Mil Faces, exatamente, O Herói de Mil Faces. Ou, se você quiser algo específico para roteiro, é A Jornada do Escritor, do Christopher Vogler, beleza? Vamos continuar aqui. Muito bem, aí a gente já observou o significado da palavra Trinity em inglês? Trinity é a trindade, cara, é sensacional. A gente falou disso na sexta-feira. Não só Trinity, como todos os nomes, tem um significado, né? New pode ser one, de the one, trocado. New também é o novo, né? Como de neófito, por exemplo, é o novo. Você tem Morpheus, que é o deus, um dos deuses, né? Do sonho. Você tem Cypher, que pode ser uma analogia a Lúcifer, né? Tem um momento muito legal, eu não sei se tem a imagem aqui, mas que ele fala assim, alguém lá em cima ainda acredita em mim, alguma coisa assim. Alguém lá em cima ainda gosta de mim, o Cypher fala. E ele tem uma barbichinha, que em inglês é uma palavra parecida com bode, goat, né? Que o bode né, hoje em dia, muito associado também ao demônio. Aí você tem a Switch, você tem o Link, você tem o mouse e assim por diante, tá? Tipo, o Neo estava tendo uma viagem ao seu subconsciente. Leandro, vamos trazer um pouco, eu vou ser sincero assim, eu não gosto quando a gente tira o nosso protagonismo. Ou seja, falar assim, na verdade Neo só estava sonhando. Ou Neo, na verdade, não teve essa viagem fora. Vamos tratar a mitologia como um acontecimento da jornada do herói e a gente traz analogia para a nossa vida. Matrix pode ser uma viagem para o nosso inconsciente. Neo estava tendo a jornada do herói fora. A gente pega as mitologias e os filmes e traz para dentro. Essa é a minha proposta para vocês. Tem gente que fala, Neo, na verdade, não estava numa... Vamos olhar a mitologia como ela nos foi dada e a gente, na interpretação, faz a gente transformar. Cypher pode ter a ver com a criptografia, onde você precisa de uma chave para poder compreender a mensagem. Excelente, excelente. Aceitamos o chamado e vejo o chamado como uma nova forma de ver o mundo que vivemos. E com isso as coisas, as pessoas, os relacionamentos se tornam desnecessários. Cara, o chamado é só um chamado, na minha concepção, tá bom? O chamado é só um chamado, é uma escolha que você faz. Você aceitando o chamado, você entra num mundo onde as coisas não se tornam desnecessárias, mas elas se tornam relativas. As coisas começam a ser relativizadas. Cara, total relação de Matrix com Maia. Matrix é a ilusão onde a gente está preso e Maia é a ilusão onde a gente está preso, tá? Mas vamos voltar para a mitologia, porque assim, deixa eu retomar uma coisa importante. As irmãs Wachowski, elas se basearam em muitas coisas. Gnosticismo, com certeza. Filosofias orientais, como budismo, taoísmo, até hinduísmo, com certeza. Mas também Ghost in the Shell, Necromancer, o mito da caverna, do Platão. Cara, que mais? A própria jornada para o inconsciente, no tarô. Cara, a gente tem várias referências. O que às vezes me deixa com um faniquito é quem vira e fala assim, não, os roteiristas, né, os produtores, diretores, se basearam só nisso aqui. Cara, não, né? Com certeza não, tá? Necromancer, né, que eu falei, sei lá, Neuromancer, exatamente. Bom, então a gente tem aqui o encontro com o mentor. E aí é que a gente começa a série de escolhas que vão aparecer no filme. Então, vocês vão... Eu coloquei algumas aqui em sequência para a gente ver o quanto o tema escolha é a chave de Matrix. É a chave de Matrix. Você quer saber a essência do que as irmãs Wachowski quis passar? Escolha. Tá? Essa é a minha opinião. Vamos lá. Escolha. Tudo que eu ofereço é verdade e nada mais. Em momentos antes ele fala da escolha, mas eu achei que essa imagem aqui é mais pontual, é clássica, né? O que você quer? Acordar
no seu quarto como se você estivesse sonhando, e aí vem Morpheus, né, o deus do sonho, que é a pílula azul, ou você quer saber até onde vai a toca do coelho com a pílula vermelha. E aí está a resposta, Neo escolhe a pílula vermelha, um segundo antes, Morfeu fala, tudo que te ofereço é a verdade e nada mais. Sensacional. Vamos para a próxima escolha aqui. Olha lá no começo eu pulei antes e estou colocando agora. Chegou a hora de fazer uma escolha, senhor Anderson. Esse aí é o chefe dele falando com ele. Você escolhe ir lá trabalhar direito, chegar no horário e respeitar o status quo, ou você escolhe qualquer outra coisa que não essa empresa? Ele já está fazendo a escolha dele aí, né? Próxima escolha, que eu estou já pulando uma etapa, mas a gente já volta. Qual de vocês você escolherá? Que momento é esse aí? Ele vai conhecer a Oráculo e aí ele já entendeu uma série de coisas, ou acha que entendeu, e aí ela dá a deixa. Olha só, a vida do Morpheus vai estar na sua mão. Quem vai viver, né? Um de vocês vai viver. Qual de vocês você escolherá? Então, cara, isso aqui é a essência de Matrix. A última cena, antes dele sair voando, que é a última cena de fato, ele está falando no telefone com alguém. Eu tenho as minhas interpretações de com quem. E aí, eu vou mostrar no final do vídeo aqui, quando a gente estiver lá, que ele dá uma última escolha. Tá vendo que nesses momentos, ele tem que escolher. Vamos de novo. Você escolhe se você quer dormir ou acordar. Você escolhe se você quer trabalhar ou não quer trabalhar. E você escolhe quem vai viver. Aí é uma chamada, mais uma chamada. Num filme, os roteiros, a jornada do herói, ela é cíclica. Então você volta para vários chamados. Aqui já tem mais um chamado. Já está matutando o que ele vai fazer da vida. Olá, o Rodrigo falando. É isso aí. Neo representava a escolha e o Smith o propósito, principalmente no segundo e terceiro filme. Gostei muito dessa ideia. A escolha e o propósito. Muito maneiro. Gostei dessa interpretação, Rodrigo. Nunca tinha pensado sobre isso. Mas realmente, no segundo filme, ele fala o tempo todo de propósito. Excelente. Gostei muito. Luciano está falando aí, o chamado poderia ser aquilo que desejo e sonho no âmago de meu coração, mas não faço por achar que é impossível ou não existe meios ou possibilidades? Cara, Luciano, esse é o grande chamado. É o grande chamado do filme. O filme você tem um grande chamado, confia no Morpheus. E no final, confia em você mesmo. Esse é o grande chamado. Mas você tem chamadinhos o dia inteiro, todos os dias. É um chamado fazer essa live. É uma jornada do herói. Eu vou morrer e renascer nessa jornada. E vocês junto comigo. Cada um no seu momento e cada um com um propósito. Cada um com uma jornada diferente. Então você tem o grande chamado que é perfeito, é isso aí. Aquele sonho que você tem, aquela ânsia, só que você vai fazer outra coisa em nome do sistema e etc. Em nome do mundo comum, que é a primeira fase da jornada. Deixa eu ler mais um pouquinho aqui de vocês, eu já continuo. Arquiteto pode representar o demiurgo da gnose? Não só pode, na minha concepção, ele é, e digo mais, não só o demiurgo como o Deus criador. Não só o que dá manutenção e tal, como o Deus total. Mas acho que demiurgo seria talvez mais encaixadinho. Com certeza. E aí eu faço a pergunta para vocês. Se o arquiteto é o demiurgo, o oráculo é quem? Fica aí. Eu tenho a minha interpretação e a minha resposta. Cada um de vocês pode ter a resposta para vocês, mas eu quero que vocês me digam. O filme 2 e 3 tem alguma relação com a jornada? Cara, sempre vai ter, porque é um roteiro escrito em cima da jornada. Mas eu vou falar só do primeiro filme, beleza? Mas tem sim. Você também tem que fazer sobre Animatrix, sensacional Animatrix. No segundo filme, deixa eu voltar aqui. No segundo filme, a teoria da escolha cai por terra. É por isso que a gente não vai falar sobre o segundo, Bruno. Concordo contigo, tá? Isso. Vamos seguir só o primeiro filme. Faz sentido, meu Deus, uma dúvida se é a liberdade ou se já está predeterminado. Júlio, o primeiro filme fala sobre isso. O Neo não acredita em destino. E o discurso é exatamente esse. Você não acredita que algo pode estar te controlando. Então, o filme deixa na sua mão. O importante é a escolha. Se está predeterminado ou não, não importa. O oráculo já sabe se o Anderson é Neo ou não. Se o Neo é o escolhido ou não. Ele não sabe.
E é através, olha eu já adiantando, e é a escolha dele que vai determinar. Beleza? O que é demiurgo? Edgar, dentro da gnose, você tem um cara que tá tomando conta da galera, de nós. É o demiurgo. É um segundo Deus, sei lá. Algo nesse sentido. Travessia. Então, eles têm um diálogo lá, não dá muito pra te falar o que é Matrix, Matrix é o que você vê, nos colocaram numa prisão, e é isso aí, vamos embora, vamos encontrar com a gente mesmo. Tem o lance do espelho, isso eu falei longamente no primeiro vídeo de sexta-feira sobre o espelho. É uma relação direta com Alice através do espelho. Tem uma questão do metal líquido, né? O Mercúrio, que também é Mercúrio, Hermes e tal. E aí ele tem a travessia representado aí por espelho. Então tá aí ele se comunicando com o espelho do outro lado, aquela coisa toda. Várias mitologias falam sobre a importância do espelho e tudo mais. E nós temos então a travessia. Olha aqui, Jornada do Herói, tem lá Mundo Comum, chamado Encontro com o Mentor e a Travessia. Então estamos nesse momento aí da travessia. Então estamos voltando e aí ele acorda no País das Maravilhas. Então aí nós temos o País das Maravilhas, que não é nenhuma maravilha, mas obviamente eu estou falando País das Maravilhas fazendo uma pegadinha aí com Alice no País das Maravilhas, aí seria a Toca do Coelho, ou seja, o País das Maravilhas. Ele dá no mundo fantástico, o mundo novo, o emprego novo, a faculdade nova, o novo dia que a gente acorda, é isso aí. Então a gente vai dar com tudo diferente e o importante, que é o que eu vou começar a entrar agora, é o seguinte, a gente atravessa o limiar. Então eu parei o vídeo de sexta-feira aqui, tá? Falei de quanto é maneiro, como ele é puxado do esgoto, como um lótus, né, que sai da lama e o coração dele tá ali pulsante, o sagrado coração ali e tal, não sei o quê. E aí ele entra no Nabucodonosor, não vou entrar agora na simbologia específica, mas ele entra na nave da galera. E aí o que a gente tem sempre? Qualquer país das maravilhas que a gente entra, por mais que não seja nenhuma maravilha, qualquer emprego novo, qualquer lugar novo, qualquer filme, qualquer coisa, a gente vai lidar com regras novas. O mundo desconhecido tem regras que a gente não conhece. Tem elfos, tem gigantes, tem anões, tem, sei lá, tem o Senhor dos Anéis. Quando o Frodo vai pra aventura, pô, ele vai ver gente que ele nunca viu na vida. Raças que ele nunca viu. No Hobbit, mais ainda, né? Ele vai entrar numa aventura que, cara, ele nunca viu nada daquilo. Então tem regras novas. Né? Se você vai para Marte, você tem uma gravidade diferente, você tem uma vegetação, uma geografia diferente e tudo mais. Então a primeira coisa que a gente vai lidar são as regras. Vamos ver o que eu separei aqui de regras. Primeira coisa, vamos voltar aqui antes. A forma de aprendizagem no mundo real, no mundo das fantasias, mas na mitologia do filme é chamado de mundo real, é através direto, é tecnológico, né? Então você é plugado aqui na nuca, também uma puta simbologia maneira, e aí um momento importante, depois dele se adaptar, ele tem um momento de adaptação, você tem como as regras funcionam. E aí Morpheus apresenta para ele o programa de carregamento. Prestem atenção nesse momento da jornada, porque agora a gente tem um ciclo que é o seguinte. Vamos voltar lá pra cá, ó. A gente vai ter aqui, ó, aprovação. Aprovação é o momento final. É quando Deus luta com o demônio, certo? É quando os opostos brigam. Nesse momento, o herói, ele vai usar aquilo que o mentor ensinou. A gente fez um vídeo, Léo e eu, sobre o mentor, sobre o velho sábio, e a gente fala disso. Então, qual é nos jogos de videogame, quando a gente ganha uma espada especial, não é para ficar guardada. Quando a gente aprende uma habilidade nova, que tem que mexer no R2 e fazer meia lua, é para você aprender aquilo no tutorial, para quando você for enfrentar o chefão, você usar. Se você não usa aquilo, você vai morrer. Você vai usar 20 vidas e não vai conseguir vencer sem usar aquilo. Cara, é exatamente isso. Na nossa vida real, quando a gente está em dúvida e fala com alguém que já percorreu o caminho, eu viro pro Tavião. Inclusive, hoje eu fui almoçar com o Tavião. Fomos num restaurante indiano, já preparando para a viagem para a Índia. A gente não falou de YouTube, nada disso, mas, por exemplo, poderia ter falado: Ô, Tavião, como é que eu faço para impulsionar o canal?
Pô, o cara já viveu aquilo. Então ele vai ocupar uma posição de mentor naquele momento. Cara, você faz isso, 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 então eu vou usar a ferramenta no momento de perrengue. O oposto, como tudo é dinâmico, o oposto também acontece. Se ele tiver alguma dúvida sobre espiritualidade, sobre mitologia, ele pode me perguntar, por exemplo. E é assim, eu faço tal, e assim por diante. Então, nossas posições não são fixas. Eu não sou sempre mentor. Eu sou várias coisas de várias pessoas. E mesmo na mesma pessoa pode rolar esse intercâmbio de posicionamento. Então, no filme, na Jornada do Herói, acontece a mesma coisa. O mentor vai te dar as regras e vai te dar, junto com as regras, a arma que você vai ter que usar. Vamos ver quais são as regras e quais são qual é a arma, ou quais são as armas que o Morpheus vai dar para o Neo. Vamos lá. Então a gente viu primeiro que existe... Opa! Então primeiro a gente tem aqui, ó. A gente pode carregar tudo. Roupas, armas, entre outras coisas. Então isso aqui é ilimitado. A gente pode carregar o que a gente quiser antes de entrar para a Matrix. Então, já estou sabendo aqui dessa regra. Outra é um pouco da mitologia. Então, as máquinas transformaram a gente nisso aqui para poder viver. Tá? Isso não é muito a regra, é regra, mas é mais regra para contar a mitologia daquele lugar do que uma regra para ele usar. Então, ele sabe que as máquinas nos controlam e nos cultivam porque elas precisam da nossa energia. Outra regra que ele fala, aí ele tem uma recusa de novo, ó que maluquice. Ele tá lá falando eu não acredito, então é mais uma recusa, só que ele já tá no mundo maravilhoso, no mundo novo. Então não tem mais muito como recuar. É como se a gente entrasse num trabalho e nos 3 primeiros meses de experiência a gente achasse uma merda. Mas você não sabe ainda como é, a gente tem uma prévia ali, né? E aí a gente tem aqui, ó, mais uma regra. Aqui tem as mesmas regras básicas como a gravidade, certo? Então a gente tem regras básicas ali. Mas algumas regras podem ser distorcidas, e a continuação dessa frase aqui é e outras quebradas. Então já vamos pensando no que o Neo consegue fazer depois. Se algumas regras, mesmo naquele lugar, mas ele já está ensinando que algumas regras podem ser distorcidas e quebradas. Eu posso jogar isso para a Matrix e fazer o mesmo. Então olha aí, já dando não só as regras do mundo novo, como a arma para você utilizar. Vamos ver o próximo. Você acha que aqui tem alguma coisa, que a minha velocidade ou a minha força tem alguma coisa a ver com os meus músculos? Ou seja, o meu componente físico não importa nesse lugar que é feito de tecnologia. Então eu posso pular um prédio independente da minha condição física. Isso é muito legal no Animatrix. Aí fica a dica aí para vocês assistirem Animatrix. Há forças superiores que fogem ao nosso controle. Eu diria que a sincronicidade é mais forte do que as forças superiores que fogem ao nosso controle. Se você acredita em destino, toma responsabilidade sobre o que acontece na sua vida. Eu acho exatamente o oposto. Se você acredita em destino, você não toma responsabilidade sobre a sua vida, porque o destino vai fazer o que tem que fazer. E aí você terceiriza a culpa, terceiriza a responsabilidade, terceiriza o protagonismo. E aí eu falo que a Kuan Yin vai me ajudar. Não, aquilo ali é só uma estátua. Kuan Yin não existe fora, no meu universo. A Kuan Yin está dentro. Eu tenho que me inspirar naquela imagem para lembrar que eu tenho as características de Kuan Yin. E não aquele negócio de... Não aquela imagem. É a minha compreensão do mundo, tá? Tem algo ligado ao extraterrestre? Cara, João, se você quiser, você pode fazer qualquer coisa. Você pode ligar a qualquer coisa. O que eu gosto de fazer é jogar para a minha vida. Porque pensar em extraterrestre não vai me ajudar na minha vida. Tá? Mas se você quiser pensar nisso, você pode, tá? Você pode relacionar o que você quiser. O propósito desse vídeo é relacionar a nossa vida. Tipo as lições dos mestres dos magos em Caverna do Dragão. Não sei, né, cara? A Caverna do Dragão é bem dúbio, porque ele fala umas coisas e some. Eu não sei. Eu, sinceramente, era muito novo quando assistia. Eu não prestava atenção no que ele ensinava. Ele ensinava coisa da hora? Eu, sinceramente, não sei. Pra mim, ele é um grande de um... Porque ele falava umas coisas sem sentido e saía fora. Talvez ele fosse um grande falador de metáforas. Realmente não sei. Deve ser. Os caras não eram idiotas, né? Quanto eu na época. Vamos voltar, então. Então a gente tem as regras, a gente tem a arma mágica que vai ser usada para combater o vilão, mas a gente tem outras regras ainda. Vamos lá, deixa eu ver aqui, ó.
Aqui a gente tem essa imagem aqui. Eu quero que vocês guardem essa imagem. O que é isso? Para quem não lembra, tá? Morpheus está lutando com o Kung Fu, ele assume uma posição, dá uma brincada e chama o Neo pro pau. Beleza? Isso vai caracterizar muito, isso vai ser um grande sinal de que Neo está usando com totalidade os ensinamentos do Morpheus. Então, nesse momento, é o Morpheus que chama o Neo pro pau. Beleza? Vamos lembrar disso mais pra frente. É só pra vocês lembrarem disso aí. Aí aqui, ó, ele fala o seguinte: não pense que você é mais rápido ou nada disso. Saiba que você é. Não pense que você é o escolhido, por exemplo. Saiba que você é. Então, o filme já está jogando na nossa cara a mitologia do próprio filme. Eu tenho que saber. Eu não tenho que achar. Certo? Eu tenho que sentir. Oráculo vai falar isso mais uma vez lá na frente. Mas vamos lá. Outra coisa aqui, ó. Para de tentar me acertar e me acerte. Então, olha a quantidade de coisas que ele está falando, que é o seguinte. Você precisa... ele fala isso lá na frente também, mas você precisa começar a fazer as coisas com a certeza de que vai fazer. Você precisa fazer e não fingir que está fazendo. Eu interpreto dessa forma, né? Não tenta fazer, simplesmente vai e faz. Outra regrinha aqui, ó. Se você não é um dos nossos, você é um deles, certo? Então o Neo pensa que está na Matrix, ele não está, ele está numa simulação, e aí ele olha para a mulher de vermelho, e quando ele olha de volta, já não é mais a mulher de vermelho. O que ele está ensinando da mitologia aqui, de Matrix? Qualquer pessoa que ainda está conectada à Matrix pode ser um agente. E aí eu vou dar a minha interpretação disso. Os agentes, lembram que eles são guardiões do limiar. Em uma palavra mais junguiana, a sombra. Mas vamos para o guardião do limiar, aquele que coloca em prova se a gente consegue ou não passar para outro caminho. Olha o que ele está dizendo aqui. Qualquer um conectado na Matrix, vou refazer essa frase, qualquer um que vive no mundo comum como gado, não gosto dessa palavra, apesar de ser usada, vou refazer. Qualquer um que que está no mundo comum e não vê a beleza da vida em toda a sua profundidade, é um agente em potencial. Ou seja, é alguém que vai olhar para você escolhendo vender miçanga na praia e falar assim, isso aí não vai dar certo, você tá maluco, cara? Você tá maluco montar um canal no YouTube? Isso aí não dá dinheiro. Como é que você vai pagar suas contas no fim do mês? Isso aí não tem prestígio, isso aí não tem nada. Como é que você vai ser pintor, cara? Vai ser engenheiro, vai ser advogado, vai ser médico. Ou seja, qualquer um que ainda está conectado à Matrix é um agente em potencial. Na mitologia do filme, o que acontece? Qualquer um se transforma no agente. Na nossa vida, na nossa mitologia real, cada um, e não só cada um, eu não quero jogar para fora só, cada pensamento nosso é um agente em potencial. A gente tem a nossa essência, queremos conhecer a verdade, queremos nos conhecer e nos tornar o escolhido. Mas a gente fica assim, mas será que eu devo? E a minha janta? E o meu filhinho aqui de 3 anos que acabou de nascer? Preciso sustentar. Não posso simplesmente sair daqui e fazer qualquer outra coisa. Então são os agentes em potencial. Aqui, ó. Ó que maneiro. Essa é a confirmação, para quem estava em dúvida, de que os agentes são os guardiões do limiar. O Morfeu está explicando o que é um agente. Eles protegem todas as portas e têm todas as chaves. Então, é só por meio deles que a gente consegue entrar. Os agentes nos impulsionam quando dizem que não dará certo, nos fazendo de tudo para nós. Nem sempre, Davi. E esse é o grande barato. Quantas vezes a gente não fica triste porque não tem ninguém do nosso lado numa decisão? Ou a gente fica puto com alguém e acaba mesmo assim seguindo o que ele disse. Não vai dar certo, é na primeira... Claro que vai dar certo, é no primeiro perrengue, na primeira conta que eu preciso pagar e não dando certo, o canal, por exemplo, eu não desisto. Então, o quanto é impulsionador? Por isso que ter consciência dessas coisas, isso sim é impulsionador. Isso sim é impulsionador. Ter consciência de nós mesmos. Por isso que ficar falando muito... o filme na verdade... Não, o filme é a gente.
É uma metáfora pra gente. Pra mim, tá? Se pra você não é, tá tudo certo, tranquilo. Comenta aí o que é pra você. Pra mim é isso. Na luta com Morpheus era uma ideia da luta entre os opostos. Libera sua mente para enxergar sua sombra, ou seja, os agentes. Aline, nesse momento não. Nesse momento, a luta com Morfeu é para você, o mentor dando a arma pro discípulo, pro herói. É assim que você deve fazer. O tempo todo ele fala assim, vai, mais rápido, mais rápido. A primeira pausa, o Morpheus vira e fala assim, sua técnica é boa, mas o que te falta não é isso. Aí no outro momento ele fala assim, você é rápido, mas não rápido o suficiente. E assim por diante. Então, não é uma briga. É o mentor ensinando. Eu fiz Kung Fu, eu posso falar especificamente sobre isso, que para você aprender a lutar, você tem que lutar com o seu instrutor. Então você está lá com o seu instrutor, você tem que aprender a dar o golpe. Nele. E ele em você. Para depois você usar na sua vida, seja lá como for. O Free Your Mind, né, o Liberte Sua Mente, eu vejo mais como um... Cara, a gente está pulando de um prédio de 200 andares. Se desprenda das amarras que você está acostumado. Esse é um mundo onde você pode quebrar as regras. É, para mim, a analogia do novo. A gente tem que fazer o novo, então vamos libertar nossa mente. Senão a gente não vai conseguir pular de um prédio para o outro. Seria o leap of faith, né? Como é que se traduz isso? O salto de fé, né? Seria algo próximo disso, né? Se eu não der o salto de fé da minha vida, aceitando um emprego que eu quero, que eu acho que tem futuro, mas tenho medo de trocar o certo pelo duvidoso, de fazer uma nova faculdade, ou de enfrentar uma FUVEST, ou qualquer outra coisa, se eu não me livrar dos agentes ou de todas as regras que eu estou acostumado, porque ele fala, as regras são quebráveis. Então, se eu não me livrar disso, eu não consigo dar o salto de fé. Aí o Neo vira e fala assim, o que você está me dizendo? Você está me dizendo que se eu acreditar, eu vou poder desviar de balas? É isso? Aí vem o Morpheus e fala, não, cara, não é isso. Eu estou dizendo que quando você estiver pronto, isso não será necessário. Isso o quê? Desviar de balas. O que é desviar de balas? É você manter ainda as regras. Você está quebrando algumas regras, ou melhor, você está manipulando algumas regras, mas não quebrando. Porque desviar de um frisbee é possível. As balas existem, elas não vão parar o seu trajeto, sua trajetória. Certo? Quer dizer, uma hora elas vão parar, mas está ali a trajetória delas. Então, desviar de algo é possível, de um projétil é possível. Balas vão continuar. Então, eu só junto os dois. Então, se eu for muito rápido, eu consigo desviar de balas. O Morpheus está falando, não. Quando você estiver preparado, desviar não vai ser possível. Essa é a chave para um grande clímax que tem lá na frente. É antes, inclusive, né? É antes disso que eu falei para vocês lembrarem da cena. Isso acontece antes, eu trouxe a imagem aqui para vocês. Ele tá lá no telhado e ele desvia das balas. Todo mundo conhece essa cena, não é nenhum spoiler, né? Mas ele ainda não está pronto, porque ele está desviando de balas. O Morpheus acabou de falar que quando você estiver pronto, isso não vai ser necessário. Então olha aí a dica já rolando. Transmutar, exatamente o que vocês estão falando aí, perfeito, perfeito. É como saber passar por entre os pingos de chuva. É legal, vocês estão fazendo umas analogias bem bacanas. Vamos lá. Bom, aí a gente é apresentado por uma arma especial que serve para compor a narrativa do primeiro filme, que é o tal do pulso eletromagnético. Que é o seguinte, é tudo máquina. Então, se eu der um pulso eletromagnético, isso acontece na vida real. Para quem não sabe, o impulso eletromagnético faz, dependendo da extensão desse pulso, isso pode, sei lá, acabar com uma casa, um prédio, uma cidade, um país, se o bagulho for monumental. Tem algum filme, né? 11 Homens e um Segredo, sei lá, tem um momento desse, não tem? Uma parada dessa? Tem vários filmes que tem isso aí, né? Ou seja, você dá um pulso eletromagnético, o que é eletrônico morre.
E não é que ele volta, você reinicia, ele morre. Você perdeu o seu computador. Os TI de plantão aí, me corrija se eu estiver errado. Só que não é que o Morpheus vive sem energia. Não. Ele vive, ele precisa de tecnologia. A máquina tá ali com eletroímã, sei lá que porra é aquela que ela flutua. Mas então, o pulso não só vai matar os bichos, como também vai matar a nave. Então eu só posso usar em caso de extrema importância. Além disso, você tem a seguinte regra dentro dessa mitologia que eu não coloquei aqui. Se você morre no mundo das ilusões, você morre no mundo real. Se você estiver conectado a ela. Obviamente, senão você não morreria numa delas. Então, você morre na Matrix, você morre no mundo real. Então, um pulso eletromagnético te mata em um, te mata no outro. Por quê? A explicação é porque o corpo não vive sem a mente. Se a mente está desconectada do mundo real e está conectada ao mundo da fantasia, se você se perde no mundo da fantasia, lembrei de uma coisa muito maneira. Lembrei de quando Jung se aprofundou no inconsciente e escreveu o Livro Vermelho. Como que ele fazia para não se perder no mundo inconsciente? Ele lembrava que ele era um psicólogo, então era assim, tô loucão aqui com as imagens do inconsciente. Meu nome é Jung, eu clinico na avenida tal, tenho 5 filhos, uma esposa, e aí ele voltava para a realidade, se conectava de volta. Porque se ele se perde no mundo do inconsciente, ele se perde na vida real. De onde é esse Livro Vermelho? Jung escreveu. Não é um livro para ser lido como estudo, tá? É um diário do Jung. Então, na minha opinião, o pulso eletromagnético é só uma questão de roteiro para fechar a mitologia. Não vai ter uma grande posição dentro do que a gente está falando aqui da jornada do herói. Beleza? Vamos voltar aqui para as nossas regras. E temos o grande encontro entre Jesus e Lúcifer. Já chega assim. Eu fico pensando aqui comigo por que eu não tomo a pílula azul, viu? Por que eu não tomei a pílula azul? Toma aqui essa parada, toma uma parada, bagulho ruim pra caramba, então é uma grande conversa horrível de quanto se deve colocar à prova o próprio mundo real. Porque ele tá olhando a Matrix, ele não tá olhando o mundo real, ele tá olhando se é morena, ruiva, ele tá afim das sensações. O Cypher, o Lúcifer, ele tá ali querendo... Eu não tô trazendo aqui algumas definições de Lúcifer, tá? Tô trazendo aqui Lúcifer em contrapartida a Jesus, como Neo, beleza? Não tô falando que é o portador da luz nesse momento e tal, mas é quem coloca à prova ali as crenças principais do filme. O quanto é muito mais maneiro as sensações. E aí ele dá a seguinte dica: se você vir um agente, corra. Corra muito. E a gente vai ver que o Neo lembra e o que será que ele faz diante disso. Aí a gente tem uma apresentação. Nesse momento, a gente já tem a próxima etapa, que é aliados e inimigos, né? Regras, aliados e inimigos. Regras a gente está vendo. Aliados é essa galera aqui. Então a gente tem aí o Morpheus, a gente tem o Mouse, a Trinity, o Tanque, o Dozer, a Switch, o Link e assim por diante. Né? Assim por diante não, são esses aí. E a gente tem como inimigo esses caras aqui e esses caras aqui. Aliás, a gente tem e os agentes, né, que eu acabei não colocando. Mas a gente tem esse cara aqui, que é o próprio Cypher. A gente não, o Neo não sabe que ele é traidor, mas a gente já sabe. Ele tá comendo um bifão. Tá comendo um bifão maneiríssimo e falando assim: eu sei que isso aqui não existe. Eu sei que o meu cérebro envia... O meu cérebro não, né? Mas eu sei que os impulsos da Matrix e tal envia pro meu cérebro que essa carne aqui é suculenta, é macia. Mas é isso aqui que eu quero mesmo, rapá. É isso que eu quero. Eu quero prazer sensorial. Eu não quero ficar comendo aquela gororoba esquisita que vocês comem e quero comer isso aqui. É isso aqui que eu quero comer. Carne. Então... é um grande símbolo de uma série de coisas. E claro, a gente tem aqui qual que é a grande intenção do agente Smith. Agente Smith fala assim: ok, você vai ser uma pessoa famosa com muito dinheiro e em troca você vai me dar as chaves para entrar em Zion.
o Cypher vira e fala assim, não, eu não tenho, eu vou te dar o Morpheus, eu não tenho essas chaves. Então a gente já entende lá atrás, quando o agente pegou o Neo, o Mr. Anderson, o que ele queria. Né? Ele queria seguir o Morpheus, não para prender ele porque ele é do FBI e o Morpheus é um hacker procurado internacionalmente, como a gente pensava se a gente está assistindo o filme pela primeira vez. Agora a gente entende que ele quer o Morpheus não só porque ele é da Resistência, mas porque ele, como capitão da nave, ele recebe as chaves para entrar em Zion. E Zion é a última colônia. Fala que a última é uma da... Não, é a última, né? É a última colônia da humanidade, que fica mais próximo ao núcleo da Terra, dentro dessa mitologia, onde é mais quente. Estamos vendo as regrinhas aqui, pá, temos aliados, temos inimigos, e a gente começa a ter provas. Não é a provação, são as provas. As provas vão ajudar a gente a criar, a ser mais maduro para enfrentar a provação. Então as provas são o quê? Vamos voltar, por exemplo, da faculdade. Antes de eu fazer FUVEST, eu vou fazer uma série de simulados. Essas são as provas. Olha que fácil. Antes de entrar nesse emprego, eu vou ter várias provas. Eu vou ter a prova de vida. Será que eu estou preparado para aquilo lá? Vamos passar pelo limiar. Aí eu vou ter... O meu chefe vai me dar pequenos desafios. Ó, conversa com esse cliente, ou faz esse relatório primeiro. E aí você vai andando até que você chega na aprovação. E de repente essa aprovação vai te dar uma promoção, né? Que é o elixir da vida eterna para você. Você se tornou outra coisa agora. Né? Mas antes tem as provas, que vai ajudar a gente na base. Num relacionamento, as nossas provas são várias coisas. Desde a experiência de relacionamentos anteriores, até as pequenas discussões ou pequenas provações mesmo do dia a dia. O seu parceiro, parceira, tem uma necessidade que não é aquela que você quer abrir mão, então essa troca é uma prova. Vamos lá, vamos. Agora a gente tem as provas. Vamos começar com uma das provas. A primeira prova que o Neo vai lhe dar, em primeiro lugar, é voltar para a Matrix depois de descobrir que a Matrix é só um lugar qualquer. Ou melhor dizendo, é uma ilusão para alimentar as máquinas dentro da mitologia, certo? Então você tem aí a primeira prova, que é entrar na Matrix de volta. Ele até está no carro e fala assim, deixa eu voltar para mim. Ele até está no carro e fala assim, comia naquele restaurante. O macarrão é muito bom. Quer dizer, você começa a olhar para coisas do que você fazia no passado e se questionar. E aí você tem outra prova, que é o oráculo. E aí, galera, aqui eu já vi pela internet afora que há muita treta de gente falando uma coisa e falando outra. Eu vou dar a minha interpretação, que muito dela está no filme. É uma questão de assim, olhar o filme e ver o que ele está falando, que está ali. Você não precisa ir muito longe, que é o que a gente está falando de outras linhas de pensamento, como, por exemplo, Matrix dentro da Matrix, extraterrestre ou qualquer outra coisa válida no mundo de cada um de vocês. Mas o filme já dá, muito bem fechadinho, uma proposta aqui. O Neo vira e fala assim, mas qual é que é desse oráculo? Ele sabe tudo? Aí o Morfeu fala, ele sabe o suficiente. Aí o Neo fala assim, então ele sabe o que é e o que não é. É isso? Ele vai falar o que é real, é isso? Já que ele sabe tudo, ele sabe de tudo. E aí ele fala assim, não pense em termos de certo e errado, ou verdadeiro ou falso. Pense no oráculo como um guia. Puta, isso é uma chave que infelizmente algumas pessoas acabaram não entendendo, mas tudo bem, não precisa falar delas, né? Que há muito tempo eu vi na internet as pessoas discutindo isso, mas cara, ele já dá ali a dica master. O oráculo é um guia. E depois ele complementa lá em outro momento, que eu vou trazer aqui também, ele complementa. Mas vamos lá. Então ele vai passar pela prova de... Tudo bem, o Morpheus pode falar isso aí. Ele é um guia. Mas, ainda assim, a gente continua querendo, né? A gente quer que o tarô diga pra gente se é pra eu viajar ou não. Eu quero sim ou não. Eu quero o binário.
né? Então o Neo, gente, eu acho que até o final da live eu ainda vou falar Jung algumas vezes, tá? Mas é Neo, porque eu falei de Jung, agora Jung vai ficar na minha cabeça. Mas é Neo. Se eu falar Jung em algum momento, Neo. Então o Neo tá ali e ele quer ter aprovação da Oráculo. E aí, eu perguntei para vocês agora há pouco, e perguntei também lá no Instagram, o que é a Oráculo para vocês. Eu, agora há pouco, pedi para vocês ficarem com uma imagem na cabeça. Foram duas, né? Uma do Morfeu no Kung Fu e outra na Trinity, que eu falei assim, tentem lembrar que a Trinity abre a porta para o Neo, para ele encontrar com o Morpheus. E agora, o Morpheus se encontra na mesma situação com o Neo. Existe uma porta, e aí o Morpheus dá uma dessa aqui, ó.